Oi, pessoal, tudo bom? É, Hoje eu vou fazer aqui uma correção da atividade do EAD número 22, semana 14/9 a 18/9. Essa atividade aqui, ela é correlacionada ao conteúdo, né, de álgebra, né? Então, nós estamos falando aí das expressões algébricas, que foi tema das últimas atividades. Bom, alguns alunos me procuraram, relataram estar tendo dúvidas, né? Estão tendo dúvidas nessa atividade. É uma atividade relativamente simples, e bem tranquila, tá bom? Então vamos lá. Termo de uma expressão algébrica. Considerando a expressão algébrica -9 mais 7wy ao cubo, então observa que só o y que está elevado ao cubo. Observe que essa expressão é formada por partes. Chamamos cada uma dessas partes de termo. Então, você tem o primeiro termo e o segundo termo. O primeiro termo é -9, o segundo termo 7wy elevado a 3. Tá? E a gente fala que o -9 é um termo numérico. Um termo numérico é aquele que não tem letra, só número. E o termo algébrico é aquele que tem letras e números, né? E aí, no termo algébrico, a gente consegue classificar melhor as coisas, né? A gente vai chamar de coeficiente o número que vem à frente das letras, normalmente à frente, então fiquem atentos a isso. Então, nesse caso aqui, do 7wy elevado a 3, o 7 é o coeficiente e o wy elevado a 3 é a parte literal. Tá? Já os termos algébricos, né, correspondem ao produto de um número chamado de coeficiente. Produto por quê? Porque está multiplicando, como eu disse. E uma parte literal que contém letras. No exemplo acima temos, né, aqui a gente vai ter o coeficiente 7 e a parte literal. Literal vem de literatura, que usa letras, tá? Então a parte literal é wy3, tá? Por quê? Aqui você tem um 7 e multiplica. A gente não precisa colocar esse pontinho quando a gente vai ter uma letra depois. Então, por exemplo, 7x é a mesma coisa que 7 pontinho x, tá? 7 vezes x é a mesma coisa. É wy ao cubo. O que é y ao cubo? Y vezes y. De novo, não precisa usar o pontinho. Então, quando você tem 7y ao cubo, a sua parte literal, vou chamar de PL aqui para ficar mais fácil, vai ser wy elevado ao cubo, né? Porque tem gente que vai colocar só wy, porque eu falei que é só as letras. Não, é só as letras, mas essa letra repete quantas vezes? 3 vezes. Não é isso? A potência não é o tanto que o expoente fala o tanto que a base vai ser repetida. O expoente é o cara de cima, a base é o y. Então, 3 é o expoente, o y é a base. Então, o expoente fala quantas vezes serão repetidas a base. Então, a parte literal desse cara aqui é 7wy ao cubo. Né? Na verdade, a parte literal é wy ao cubo, apenas, tá? E 7 é o coeficiente. Bom, aqui, primeiro exercício, pede para você representar com letras as quantidades mencionadas em cada item. Então, você vai representar com letra em cada item aí, tá? É, Então, vamos lá. Um valor de, né, de determinado número. Então, você vai supor que esse valor possa ser x, né? Qualquer número, né? Que você pensar, você fala x. Pensa no número, você pensa no número x. Pode pensar em qualquer número, né? Ainda não definimos quais valores de x. Lembrando que você pode usar x, a, b, c, w, né? A gente usa letras porque é mais fácil, né? Imagina, você poderia pensar também em símbolos, poderia pensar numa flor. Acho. Pensa no número. Ah, flor, pronto. Né? Tanto faz. Mas aí fica difícil, porque imagina você escrevendo um texto lá com uma conta, toda hora ter que ficar desenhando uma flor. Não dá, né? A diferença entre dois números, então dois números, x e y, diferença. Então, subtração deles, x menos y, bem tranquilo. A metade da diferença entre dois números. Então, é a metade da diferença entre dois números. Vou colocar a letra C aqui, que a gente vai precisar um pouco mais de espaço. Então, a metade da diferença. Então, vamos pensar como metade da diferença.
Então, você tem que primeiro fazer a diferença, x menos y, e depois fazer a metade. Aí eu vou representar com fração aqui, fica mais fácil, mais bonitinho. Dividido por 2. Beleza? Então, a metade dividido por 2. É a diferença dividido por 2, que é a metade, né? O dobro de um número mais 7. O dobro de um número é 2 vezes um número, mais 7. Pronto. É só você ler, né, e falar, pô, que conta que eu faria? Vamos pensar, o dobro de 3, 6 mais 7, 6 mais 7 dá 13. Pronto. Um número adicionado à sua terça parte. Essa aqui também eu vou fazer aqui, no cantinho. D. Então, vai ser um número x adicionado à sua terça parte, ou seja, esse número dividido por 3, né? A terça parte de um número é o próprio número dividido por 3, ó. Vou fazer um terço aqui. Pronto. Na verdade, esse aqui é até a letra E, né? Coloquei até errado. Vou até substituir aqui a alternativa. Alternativa não, a questão. Pronto. Resolvido. Bom, agora vamos fazer a questão 2. Deixa eu pegar ela aqui. Só um minutinho. 2 e 3. Questão 2 e 3. Bom. Questão 2 é você identificar os termos e falar qual que é o coeficiente, a parte literal. Então, os termos, nesse caso, são x e y. Os termos normalmente são separados por uma adição ou subtração, tá? Eles são sempre separados por uma adição ou subtração. O coeficiente dos dois, vou colocar sempre na ordem, de x primeiro e depois o de y. Então, é 1 e 1, né? Ou seja, quem que acompanha o x? 1, né? 1 vezes x é x, então não precisa colocar, né? Aqui, ó. Você escrever 1 vezes x é a mesma coisa que você escrever x, né? Então, o coeficiente é 1. A parte literal são as letras, né? Então, as letras são x e y, as letras envolvidas, ó, bem tranquilo. Esse aqui já é um pouco mais complicadinho. Os termos são 2k, vou colocar um ponto e vírgula aqui, o 3 e 1/3 de k. Vou colocar k sobre 3, ou 1/3 de k, tanto faz. Dando o mesmo, estou escrevendo a mesma coisa com forma diferente. Vou colocar o sobre 3 aqui. Nesse programa que eu estou usando, não tem como você colocar separado, igual nos outros que eu costumo usar. Então, o coeficiente, né? Quem são os coeficientes? Os coeficientes são 2, 2 e 1/3, né? Por exemplo, no caso aqui eu vou colocar só dos que são termos algébricos, né? Do que é termo numérico, eu não vou colocar não, mas você pode pensar no termo numérico também como sendo o próprio coeficiente. Imagina só uma situação assim, por exemplo, ó, 3 vezes x elevado a zero. Né? O coeficiente é 3 e o x elevado a zero é o quê? É 1, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 3, né? Lembra que eu falei? Todo número elevado a zero é sempre 1. Né? Então, isso aqui, na verdade, é 3. Então, você poderia falar que o coeficiente numérico, né? O coeficiente disso aqui é 3, e a parte literal é x elevado a zero. Tá? Você poderia falar isso também. Mas eu vou colocar aqui para poder seguir o modelo da forma que foi pedido na atividade, tá? Mas também seria uma possível resposta. Se você quiser fazer, não tem problema. Isso lembrando que é para termos que são numéricos. Parte literal. A parte literal, no caso, vai ser K e K, né? Então, as letras aí envolvidas são o K e K. Poderia ter um K elevado a zero aqui por causa desse 3, né? Em vez de ser X aqui, ó, seria K elevado a zero. Vamos lá, termos. Nessa aqui, de baixo, ó, os termos são mn ao quadrado e 7n. Esses são os termos. Quais são os coeficientes? Os coeficientes são 1 e 7, né? Que são os números que estão com mn ao quadrado e com 7n.
E a parte literal? A parte literal são as letras. Então, é mn ao quadrado. Lembra que eu falei que tem que pôr potência? E n. Bem tranquilo, né, gente? Atividade bem de boa. Vamos lá, ó. 10 e menos 20. E os coeficientes. Os coeficientes, no caso aqui, são o próprio 10. Né? Vou colocar aqui o 10 como sendo coeficiente, mas ele é, na verdade, uma parte literal. Mas eu posso falar que ele tem um coeficiente por causa dessa propriedade que eu falei, tá? E menos 20. E a parte literal vai ser t. Só tem um t naquele lá. Poderia falar que era um t elevado a zero. Essa aqui, ó, os termos são b ao quadrado e 2ax. 2ax. O coeficiente é o quê? Qual que é o coeficiente que está aqui? B ao... Opa, coeficiente 1 e 2, né? Que são os números que estão aqui na frente. Quem está com B aqui é 1. Quando não aparece, é sempre 1. E aqui vai ser B ao quadrado e ax. ax. Essa aqui, bem parecida com essa, né? Com essa aqui primeiro, ó. Os termos são x, y e 1 meio de z ao quadrado. Então, é z ao quadrado sobre 2. Aqui, ó, z ao quadrado sobre 2. Pronto, é z ao quadrado sobre 2. Eu até coloquei ali o 2. Os coeficientes. Os coeficientes são 1, 1 e 1 meio. Vou colocar assim, tá, gente? 1/2 é 1 meio. E as partes literais vão ser x, y e z ao quadrado, né? Não pode esquecer da potência. Esse aqui já era o modelo, já foi feito. Ah, ele não faz aqui com 7, ó, mas se quiser fazer com 7, pode fazer. O coeficiente é 7. E aí você coloca aqui, ó, um outro cara, um outro aqui, ó, e x elevado a zero, por exemplo, né? Vou colocar um zero aqui, bem pequeno aqui, pronto. Tá? Poderia, tá bom? Mas assim, não carece, né? Estou falando assim, para ficar mais completa a sua atividade, você poderia fazer isso. Ao quadrado menos 2ab e b ao quadrado. E aí? Né? Já coloquei os termos. Aí quem são os coeficientes? Os coeficientes são 1, menos 2 e 1 de novo, né? Ó, o 1 do a ao quadrado, menos 2 do ab e o 1 do b ao quadrado. E a parte literal? A parte literal vai ser a ao quadrado, ab e b ao quadrado. Prontinho. Tá ok? Agora eu vou apagar isso aqui para a gente ver qual vai ser a resposta dessa questão. Bom, descreva o que indica cada uma das expressões algébricas conforme o modelo abaixo. Então, 3x menos 2. Escolhi um número, multipliquei por 3 e subtraí 12 do resultado. Então, nós vamos só falar o que está acontecendo. Ó. Aqui, ó. Pode escrever nesse caso aqui, ó, o dobro de um número. Né? E aí, menos 16 mais 8 é menos 8, né? Menos, eu posso escrever menos ou subtraia, né? 8, menos 8, por exemplo. Vai ter outras formas de escrever, então não necessariamente você precisa ter feito a mesma forma. Esse aqui, ó, 15 menos 7 é 8, né? Então é o quadrado de um número. Quadrado é um número elevado a 2, tá? Também pode escrever assim, quadrado de um número somado 8 unidades. Quadrado de um número somado de 8 unidades. Você vai resolver o quadrado e depois soma 8 unidades, que é 15 menos 7. Aqui nós vamos colocar o quíntuplo.
quíntuplo de um número, o quíntuplo de, deixa eu ver, o quíntuplo de 8 unidades somadas a um número. Então, quer dizer, primeiro você tem que fazer o quíntuplo do número. Ó, o quíntuplo de 8 unidades somado a um número. E subtraído de 9. 9 do resultado. Vamos colocar assim. Subtraia 9 do resultado. Beleza? E essa aqui, ó, a D eu vou fazer aqui embaixo, ó. O quádruplo de um número subtraído de 2 e aí você pode até colocar aqui, ó, o quadrado do quádruplo de um número subtraído de 2. E essa aqui, ó, de cima, a letra C, ficou o quíntuplo de 8 unidades somado a um número e subtraia 9 do resultado. Né? Pode ser uma opção também. Tá ok? Então é isso aí, gente. A atividade eram 3 questões bem simples, né? Espero que eu tenha esclarecido aí as dúvidas.